Quem visita esta cidade sempre acabará voltando, e quem sai já sai levando um punhado de saudade. Abrigo e felicidade encontra nesta vertente de poesia e de repente do povo que te verseja. São José, louvada seja, terra santa dessa gente. No meio do sertão pernambucano, entre a caatinga seca e a paisagem de montanhas, existe uma região onde a palavra é tão fértil quanto a terra é árida. É o sertão do Pajeú, conhecido como o berço da poesia popular brasileira. Ali, em cada esquina, em cada comércio, na feira, na conversa de beira de calçada, a rima parece como se fosse a língua materna de quem nasce e cresce por aquelas bandas. Dizem que o rio Pajeú, que corta a região, corre feito verso, sinuoso, cheio de curvas, trazendo histórias de encantamento e bravura. Desde o repente à cantoria de viola, passando pelos folhetos de cordel e pela tradição oral transmitida de geração em geração, o sertanejo do Pajeú tem a poesia como uma forma de existir no mundo e de afirmar sua identidade. Existe uma lenda que diz que há muito tempo uma viola foi enterrada no leito desse rio e que quem bebe dessa água vira poeta. No meio disso tudo está São José do Egito, uma das 17 cidades que fazem parte desse sertão. Ela fica a 400 quilômetros da capital, Recife, e tem um pouco mais de 30 mil habitantes. Com ruas estreitas, comércio movimentado e a vida que gira em torno da Praça Central, como acontece em tantos municípios do interior. E não é à toa que ficou conhecida em todo o Brasil como a cidade da poesia. Já já você vai entender o motivo. Se você chegar ali num bar embaixo, vai ter gente dizendo verso, vai ter dentista aqui que é poeta, o padre é poeta, o engraxado é poeta, o médico é poeta. Foi ali que nasceram Dimas, Otacílio e tantos outros poetas, além do Lorival Batista, o Louro, de quem você vai ouvir falar muito ao longo desse episódio. Quem vai te contar tudo isso é a Rita Palmeira, curadora da Megafauna, que foi até lá para entender a fama da cidade, e mais que isso, da festa que acontece no lugar. Eu sou Maurício Gonzaga, livreiro da Megafauna. E eu sou a Flávia Santos, livreira coordenadora da Megafauna. Este é o 6º episódio da 3ª temporada do Livros no Centro, o podcast da Livraria Megafauna e da Associação Livros no Centro. A cada edição, a gente te conta uma história diferente de leitores, escritores e dos livros que fazem parte da vida deles. Saímos, eu e José Antônio, taxista com quem eu tinha combinado a viagem, às 4 da manhã de Recife, rumo a São José do Egito. O caminho é longo, 6 horas de estrada e muitos municípios atravessados na rota. Vitória de Santo Antão, Gravatá, Bezerros, Caruaru, Tacaimbó, Sanharó, Arco Verde, Sertânia, entre outros. A maior parte desses nomes tem origem indígena, assim como Pajeú, que significa Rio dos Pajés. À medida que fomos nos aproximando de São José do Egito, notei que muitas casas nas cidades em que passamos têm muros com versos pintados. Às vezes em memória de quem morreu, às vezes só mesmo um poema. A cidade é bonita e arrumada. Como seu Zé Antônio mesmo disse, tinha tão pouca gente na rua que parecia domingo ou feriado, mas era uma segunda-feira. Chegamos à casa onde funciona o Instituto Lorival Batista e fui recebida pelo Antônio Marinho, que é mais conhecido como Marinho, e é assim que a gente vai chamá-lo durante o episódio. Meu nome é Antônio Marinho, faço 38 anos amanhã. Sou poeta, produtor cultural, gestor cultural, professor, pesquisador, consultor e outros ossos. Além de tudo isso, ele é neto do Lorival Batista, o Louro, poeta que dá nome à festa mais importante da cidade e podemos dizer até da região, a Festa de Louro. Como eu sou carioca, eu diria Festa do Louro, o Lorival. Mas por lá todo mundo fala Festa de Louro mesmo, de Lorival Batista. Tudo começou nos anos 50, quando os amigos do Louro e da Dona Helena, sua esposa, chegaram na casa deles para comemorar o aniversário do Louro. Dona Helena, minha avó, que de antemão eu digo que é a grande figura da história. A gente diz aqui que o Louro era o poeta, Dona Helena era a poesia.
Foi a dona Helena quem chamou os amigos do marido, os amigos do casal e os amigos da família para almoçar no dia 6 de janeiro, data do aniversário dele e também data de festa na cidade, já que é dia de Reis. São José do Egito fica lotada nessa época, quando as pessoas de fora chegam para visitar suas famílias. Aí se fez esse primeiro almoço com os amigos e amigas de Louro. Mas os amigos e amigas de Louro eram poetas, repentistas, escritores, declamadores, jornalistas, cineasta, cantor, compositor. E aí, claro, se juntou e vamos tomar uma lapada de cachaça com um baião de dois, que desde esse primeiro é o prato tradicional, né? O baião de dois que eles fazem ali é diferente do feito, por exemplo, no Ceará. O de São José do Egito leva Feijão de arranca, arroz, charque, mocotó de porco, purê de porco, um rabo de porco, uma costelinha de boi, tudo cozinhado junto. E aí se dizia baião na cozinha e baião na sala, né? Porque era o baião de dois no fogão e o baião de dois cantadores ali no terraço. E aí a coisa começou rapidamente a virar uma tradição. No ano seguinte, as pessoas já começaram a aparecer sem nem esperar convite para o aniversário do Louro. Então virou meu aniversário, chama a rapaziada. Só que nessa brincadeira de chamar a rapaziada, passava Patativa do Assaré, Gonzaga e outros mais, Gilberto Gil. Virou festa mesmo, um marco. Entrou para o calendário da cidade. Um tempo depois, tiveram que começar a fechar a rua, porque chegava gente de todo o canto do Brasil e não cabia mais só dentro de casa. Passou a ser um grande encontro de poesia nordestina e brasileira. Em seguida, o evento passou a durar mais de um dia. As pessoas começaram a chegar no dia 3 ou no dia 4 para ficar até o dia 6 ou 7 de janeiro. E aí, tome festa, né? A primeira foi nos anos 50. Louro morreu em 5 de dezembro de 92. Ou seja, até 92 teve com Louro vivo fisicamente. Em 5 de dezembro de 1992, o Louro morre. No dia 6 de janeiro de 1993, depois da missa de 30 dias da morte dele, a casa acabou ficando lotada de novo. Ele já não estava mais lá, mas a festa e, sobretudo, a poesia provaram que iriam continuar. Parecia que isso ia acontecer só naquele primeiro ano sem o Louro, mas já tinha virado tradição mesmo. E em todos os anos seguintes, a história se repetiu. Continuava a mesma coisa, as pessoas chegavam, não precisava combinar, não precisava avisar, ia ter o baião de dois, ia ter a gente aqui, ia ter. Acontece que em 2005 a minha avó faleceu, né, Dona Helena, e aí a casa foi fechada. Sem o Louro e agora sem a Dona Helena, parecia que os aniversários e encontros de poesia chegariam ao fim. De 2006 a 2011, a casa ficou fechada. Mas em 2011, os vizinhos, incluídos aí a Belinha, que já chega aqui nessa história, a Juliana Carla, moradora da mesma rua, o poeta Salles Rocha e a Graça, dona do bar, se juntaram, fizeram uma feijoada, marcaram um recital ali no bar, botaram 2 caixas de som, disseram, vamos recitar em homenagem a Louro, que hoje é 6 de janeiro, não é possível que não vá ter nada. A Casa do Louro é hoje o Instituto Lorival Batista, que foi onde eu encontrei o Marinho para entrevista. Foi lá também que eu conversei com a Belinha, que foi quem me contou como é que é essa organização coletiva. Juliana, que é uma vizinha nossa querida daqui de perto, organizou com Graça, que é dona de um bar aqui na esquina, um barzinho. Ele disse, vamos fazer uma feijoada, vamos juntar o povo, vamos juntar a turma, dizer verso, cantar, e vai ser uma festa para Louro. Vamos fazer um forró de Louro. E esse nome ele surge com esse encontro. Então foi a população, foi a comunidade, foram os vizinhos, e nessa junção um, chama outro. O nome da Belinha é Isabelle Moreira. Ela é poeta e escritora nascida e criada em São José do Egito. Foi a voz dela que a gente ouviu na abertura do episódio, num poema sobre a cidade. Então as pessoas atravessavam a rua, ficavam aqui na calçada do Instituto e participaram. Greg tocou, que é um músico multi-instrumentista, Miguel Marinho tocou, que Antônio estava viajando, mas declamou por telefone, no microfone. Foi um movimento muito espontâneo, quando a poesia tem essa força de junção e de união. Porque Louro falece na década de 90 e você está tratando de um movimento que brinca com isso muitos anos depois, mais de uma década depois, sobre isso.
A família foi convidada e a Bia, filha do Louro e mãe do Marinho, sentiu a pressão. Os cutucaram, vamos criar vergonha na cara, né? E foi aí que os parentes do Louro decidiram reassumir a festa. Então esse movimento vira o Forró de Louro e no ano seguinte, Marinho já encabeça essa articulação junto de toda a família de Louro, dos filhos, das filhas, genros, noras, sobrinhos, a família inteira já se envolve para produzir o que já seria chamado da Festa de Louro. Rapidamente decidiram mudar o nome para festa, para não ficar preso a um gênero só, o forró. O que seria a Festa de Louro virou um grande festival de artes e manifestações culturais, com presença, acima de tudo, da poesia. A gente sem fazer nada e o povo positivamente cutucando e nos lembrando. Então, quando foi em 2012, já virou uma coisa amplificada. Já tinha palco, som e uma programação divulgada, no dia 6 de janeiro só. Em 2013, a festa já tinha crescido e aconteceu nos dias 5 e 6 de janeiro. Em 2014, foi de 4 a 6 de janeiro. Nesse ano, apareceu na festa o Chico César, que deu uma nacionalizada, vamos dizer assim, da grade. Né? Vinha a cena daqui, a cena do estado, os amigos e tal. Mas aí com a vinda de Chico também chama atenção para outras coisas. Questão de mídia mesmo e tal. E aí foram 3 dias de festa com 2 polos, 2 palcos. Os 2 polos a que o Marinho se refere são 2 partes da festa, cada uma voltada para um palco e para uma programação. A festa virou um ponto de encontro para artistas da região e, sobretudo, para poetas e amantes da poesia. É uma festa que virou um ponto de encontro artístico também. O público é formado por muitos artistas que se reúnem aqui para se abraçar, para comemorar. Então eu brinco dizendo que o Réveillon da gente do sertão é a Festa de Louro. 2015 marcava o centenário do Louro. Foi quando o Antônio Marinho pensou que a festa deveria ficar mais profissional. E aí ele convidou uma produtora para ajudar na organização do evento. Rapaz, 2015 é o centenário de Louro, são 100 anos, eu não vou ficar brincando de fazer festa. Já são 12 edições da Festa de Louro, contando que a pandemia deixou alguns anos em suspenso. A poesia segue sendo forte, mas hoje a festa também conta com música, cinema, circo, dança, gastronomia, oficinas e debates, entre muitas outras coisas. E a Isabelle é a apresentadora da festa há 10 anos. Eu apareço na festa, né, nesse primeiro momento do festival, quando Forró de Louro ainda, declamando, tocando, dizendo verso. E no ano seguinte volto para o palco como declamadora, também tocando, com projeto musical, com vários passeios, até que recebo o convite de Marinho para apresentar o palco da Festa de Louro. Quando o Louro e a Dona Helena morreram, a casa ficou para os filhos. Em 2013, o Marinho ganhou a parte da mãe, a Bia, comprou a dos tios e abriu o Instituto Lorival Batista. Não exatamente para fazer a festa. A festa, é claro, é a maior ação, mas nós abrimos para salvaguarda da obra, para cuidar disso tudo, de acervo e tal. Mas claro que a festa é a alma do Instituto. Antes de seguir, eu queria voltar um pouquinho no personagem que dá nome à festa e ao Instituto. Afinal, quem foi Louro Batista? Louro, antes de tudo, vivia a poesia, né? De fato. Louro era uma figura completamente desapegada a qualquer título, vaidade, qualquer coisa assim. Não retinha esse tipo de coisa. Era um homem desmantelado, não abotoava nem o botão na casa certa, nunca atacou uma sandália. Um bom vivão, um Cícero, um monge, sei lá, de alguma coisa assim, totalmente amor e poesia. Dizem que com 15 anos de idade, o Louro foi ao mercado de São José e escutou Cesário José de Pontes, um cantador cego. Ele dizia que foi ali que percebeu que a poesia era o caminho dele. Chegou perto do cego e pediu para cantar. O cego, incrédulo, disse: "Seu menino doido, esse ou é o cão de sabido ou não tem um pingo de juízo." E canta com o cego fica impressionado.
Aí o Louro pediu para o pai para comprar uma viola para ele sair cantando com o poeta cego. O pai não deu a viola, mas ele partiu mesmo assim. Passa 3 meses pelo Nordeste viajando com Cesário José de Pontes, o cego, cantando Paraíba, Rio Grande do Norte. Depois volta para São José, com 15, 16 anos. E até 77 só cantou. Nunca mais fez outra coisa na vida. E foi com o Louro que o Teatro de Santa Isabel, em Recife, palco de música clássica, sinfônicas e filarmônicas, recebeu pela primeira vez a cantoria de viola. Era o Louro com seus irmãos Dimas e Otacílio. Naquela época, eles eram conhecidos como os Irmãos Batista. Isso aconteceu em 1946 e foi organizado por ninguém menos que Ariano Suassuna, que tinha apenas 19 anos. E aí, para completar, ele se casa com Helena Marinho, que é filha de Antônio Marinho, o primeiro cantador de São José do Egito. O bisavô de Antônio, por parte de mãe, de quem ele levou o mesmo nome. Mais um poeta muito importante da região. A filha dele era a já famosa Dona Helena, de quem a gente falou mais no começo do episódio. Era a energia vital de tudo, do próprio Louro, inclusive. E não era a história de uma mulher atrás de um grande homem, não. Ela estava na frente mesmo. Era essa figura, ela era a alma dessa casa, assim, indiscutivelmente. E não fazia poesia, não. Mas cada vez que abria a boca, saía o poema mais lindo do mundo. Marinho conta que foi a avó que lhe ensinou poesia. No café da manhã, ela dizia um verso e pedia que ele tivesse decorado o verso até a hora do almoço. Na hora do almoço, dizia outro verso que deveria ser declamado no jantar. E outro no jantar, para o café da manhã do dia seguinte. Mas isso não era no domingo, feriado do dia santo, não. Isso era todo dia. Hoje, o legado desses avós não fica só na família. A gente dimensiona, muita gente junto dimensiona a energia que existe, né? Com um estandarte como o Louro na frente, uma desculpa boa do 6 de janeiro, que é feriado, a cidade povoada por esse imaginário, tanto da festa de Louro como pela festa de Reis e tal. Então, digo sem medo de exagero que é um dos maiores festivais de poesia do país, com certeza. Quando o Marinho fala, dá para sentir como a festa de Louro não é só um evento. É uma força que movimenta a cidade inteira. Mas para entender essa dimensão, é preciso olhar também para o cotidiano de São José do Egito, onde a poesia está presente nas coisas mais simples, nas ruas onde se cresce, brinca e aprende a viver em comunidade. A Belinha conta que sempre teve um vizinho poeta. Tem muito poeta residindo nessas ruas. Inclusive, essa é a segunda rua que eu moro. Eu nasci em outra rua de São José, que também eu tinha muito vizinho poeta. Eu tinha de frente um cordelista, que é Arlindo Lopes, e eu tinha vizinho de fundo, assim, na rua de trás, que emendava, Ismael Pereira, que era cantador de viola. Em São José do Egito, viver cercado de poetas não é algo distante da vida cotidiana. Ao contrário, isso se mistura com a rotina da vizinhança, com as tradições religiosas e com a maneira como a comunidade se organiza. Então, essa aproximação dessa vida, essa vida sertaneja da gente, que envolve uma coisa muito complexa, mas muito profunda, da correlação com o nosso bioma, da nossa fé, das nossas crenças, da nossa ancestralidade, é muito firme isso que acontece, que passa do zelo de uma vizinhança. E a poesia está tão emaranhada na vida das pessoas em São José do Egito que é até difícil para quem nasceu e cresceu ali acreditar que pode ser de outro jeito. É muito forte, realmente é algo muito forte que a gente tem, e é de uma forma tão espontânea que a poesia nos atravessa, que eu não conseguia, assim, durante muito tempo, até hoje eu não sei dizer quando foi, por exemplo, o meu primeiro encontro com a poesia. Porque na minha memória isso é comum. Depois, quando eu ando no mundo, eu descubro que não era tão comum em outros lugares, mas para mim era. A poesia atravessa gerações e conta a história das origens daquele povo. E não é só na vida da Belinha, não. Em qualquer evento de São José do Egito, a poesia está sempre presente. Em inaugurações de obras públicas, em dias festivos e até mesmo em batizados. Poetas são sempre chamados para cantar de viola, como dizem por lá, ou para declamar.
Até a missa que abre a festa de Louro no dia 2 de janeiro é celebrada pelo padre Luizinho em versos. Jesus carregou consigo Pedro, Tiago e João, que foi para uma montanha numa transfiguração. Ficou com roupas brilhantes. Isso, inclusive, já foi matéria de TV. Em São José do Egito, até o padre é poeta. Ele não mora mais lá, mas volta a cada edição para celebrar a missa. O momento sagrado da Eucaristia também é rimado, sem perder o sentido original. Meu corpo puro e santo será entregue por vós, e é para não sofrer. Todas as falas da missa são em poesia. As leituras são transformadas em poesia, as orações do padre são poesia, as preces, o ofertório. Não se fala nada na missa que não seja poesia. O padre é poeta, o padre Luizinho, que é quem vem. Quando ele era padre daqui, ele é daqui e é poeta também. Não é mais padre daqui. Mas quando ele era padre daqui, ele criou a Missa do Cantador, é a criação dele, que é essa missa que do começo ao fim é em poesia. Tudo que você vê na missa, absolutamente tudo, do primeiro em nome do Pai até o último em nome do Pai, a gente metrifica e rima em poesia. A festa, que hoje dura 5 dias e vai de 2 a 6 de janeiro, agora profissionalizada e rumo aos 111 anos de Louro Batista, conta com estrutura e logística milimetricamente pensadas. E mais que isso, com apoio, colaboração e participação em vários níveis de muita gente do lugar. São 2 palcos grandes, alguns espaços de oficinas e mesas de debate, que vão emendando suas programações durante os 5 dias, o dia inteiro, madrugada adentro. Os vizinhos nunca reclamam do barulho, afinal, estão sempre na festa. Hoje, o apoio de cada um é indispensável. Na hora de ajudar a festa, os habitantes do lugar relembram de Louro. Tem depoimento sobrando aí no meio da rua de gente que dizia, que diz até hoje: matamos muita fome na mesa de Louro e Helena. E nunca foi ninguém rico nem nada, só se multiplicava pela divisão. Durante a festa, os habitantes de São José do Egito podem vender o que quiserem, de sandálias de couro vindas de Triunfo a tapiocas feitas na hora. A festa não cobra nada deles, mas pede que se inscrevam para que seja feito tudo de forma ordenada, respeitando a circulação de pessoas, horários, etc. Além disso, o baião de 2 segue sendo servido. E é partilhado com todas as pessoas que vêm, servido gratuitamente. Quem chegar almoça, come, repete e fica celebrando ali de meio-dia, no horário do almoço, no horário que o bucho avisa a fome. E a gente segue no palco com a programação de uma grande cantoria, né? Baião no bucho e baião no palco. A cantoria aparece na programação em muitos momentos, mas tem seu auge no dia 6. Ela é a grande estrela, cantoria e improviso. É a poesia nascendo na hora enquanto as pessoas partilham a comida. E a programação é intensa. A gente praticamente emenda, a programação começa aí por volta de 14 horas, às vezes até um pouquinho antes, às 13, e a gente emenda com roda de diálogos, mesas de debates, lançamentos de livros, exibições de filmes, lançamentos de cordéis, recitais, apresentações musicais. E eu sempre brinco dizendo que todo mundo que vem para a Festa de Louro nunca assiste tudo. Porque se você quiser tomar um banho, você tem que escolher qual atração que perde. Porque ela emenda, é um festival que ele é emendado. O palco da Bodega Job Patriota é voltado para programações mais intimistas. É um palco mais baixo. O palco maior, chamado Palco Zamarinho, recebe as atrações musicais, geralmente maiores, que exigem mais estrutura. Os 2 ficam um de frente para o outro, na mesma rua, a Rua do Instituto Lorival Batista, cada um num extremo. É só se virar para mudar de um para o outro. Isso foi pensado de forma proposital pela organização da festa, para otimizar o tempo de mudança das atrações, tanto para quem assiste, quanto para quem precisa montar o palco e carregar os equipamentos. Outro ponto alto é a mesa de glosas, em que poetas se reúnem para glosar, que é aquele poema feito no improviso, mas que apresenta um esquema rígido formal, baseado em 3 fundamentos: métrica, rima e oração, com um mote dado pelo responsável da mesa.
A glosa é uma forma poética tradicional na região do Pajeú. Então é um dos momentos altos da mesa de glosas. Então veja quanta modalidade poética a gente tem com essas nomenclaturas, né? Eu falei do A festa de recital. Louro é uma festa das poesias. Tem o recital, que é a poesia declamada. Tem poesia autoral, geralmente publicada em livros lançados durante aqueles dias. Tem poesia de cordel, que também pode ser declamada. Tem a poesia cantada, que é a cantoria de viola, com seus violeiros ou famosos repentistas. Então tem um monte de formatos da poesia, né? Que são essas roupinhas que a gente bota na poesia, só para fazer uma comparação, né? Mas a Ainda poesia, tem a poesia concreta, visual, como essa aqui, feita pelo Louro e declamada pelo Marinho durante a nossa conversa. É muito triste ser pobre, para mim é um mal perene. Trocando o P pelo N, é muito alegre ser nobre. Sendo pelo C é cobre, cobre figurado é ouro. Botando o T fica touro, como a carne e vendo a pele, o T sem o traço é L. Termino só sendo louro. Mas a poesia, ela é livre, inclusive tem poesia livre e recital dentro da programação da festa. É uma festa que quem vier conhecer, eu tenho certeza que vai amar e que vai voltar. E quem já veio, eu não preciso nem lembrar porque volta. Entendida de poesia como é, a Belinha apresenta as atrações dos palcos em prosa e em verso. Ela conta como fez esse ano. Eu escrevi um poema para cada atração que vinha se apresentar e eu falava também algum texto ali sobre a carreira da pessoa em prosa. Ela muda as apresentações a cada ano. Se em um ano fez em quadra, no ano seguinte faz em sextilha ou em décima. Se escreve em decassílabos, no ano seguinte faz em heptassílabos. Vai sempre brincando com os elementos poéticos para variar. Imagina só o trabalho que dá preparar um texto especial para cada apresentação que acontece nos 5 dias de festa, em prosa e em verso. Para chamar Cátia de França esse ano, eu escrevi para ela: Cátia é um canto frondoso, um poema luminoso, rasgo no chão poderoso, voz que amplifica e descansa, verso bruxo em boca inteira, é rezo de cachoeira, como é imensa a fogueira que acende Cátia de França. Paraibana da gema, é mote, refrão e tema, prosa, palavra e poema, mestra que o saber alcança, em mais um palco de louro, vem pra somar o tesouro, vecejar no nascedouro, vem pra cá, Cátia de França. E mesmo fora da data da festa, a cidade continua respirando poesia. Na escola, se aprende poesia desde cedo. A poesia ela está igualmente fornecida como uma disciplina com carga horária, com todos os atributos que uma disciplina tem. Então, da hora que você entra até a 4ª série, você tem português, matemática, e poesia popular. Então, os meninos estudam as regras da cantoria, as regras do cordel, mini biografias dos poetas e das poetas, e também aprendem a fazer, a dominar as ferramentas, né? Não existe uma fábrica de poesia onde você entra e sai poeta da fábrica, não existe isso. Mas ela tem uma missão de fazer com que as crianças elas possam ter acesso à nossa poética, a conhecer a história dos nossos vates, das nossas artistas, a conhecer as obras e, consequentemente, a respeitar e a valorizar. Na entrevista, o Marinho deu um bom exemplo de como a poesia é ensinada por lá. Se em outros lugares do Brasil os alunos aprendem poesia estudando os versos de Carlos Drummond de Andrade, Cruz e Souza, Casimiro de Abreu, em São José do Egito, muito antes de conhecerem esses poetas, os alunos aprendem poesia com os versos dos seus tios, dos amigos da família, dos pais, dos avós, ou mesmo... O cara que mora na rua dele, tem um verso dele ali e tal, então ele está mais próximo com a poesia, né? É bonito pensar que desse lugar da poesia viva, pulsante, totalmente embrenhada na vida das pessoas, é que sai essa festa da poesia, única, que atrai gente do Brasil todo e alguns curiosos de outros cantos do mundo. Um francês que veio, filho de um professor de literatura brasileira na França, um francês, o cara veio, chegou aqui, topou nessa viola, caiu no show. Posso ligar de vídeo para meu pai, para mostrar ele que estou tocando na viola de louro? O que impressiona é justamente isso. Enquanto tem gente que atravessa continentes para conhecer a festa,
tem vizinho que só precisa atravessar a sala e puxar a cadeira para a calçada. A poesia se espalha de fora para dentro e de dentro para fora. Aí teve uma vizinha que disse assim a mim, que eu dei risada com isso, ela disse: Belinha, esse ano eu comprei uma cadeira de balanço nova para poder eu escutar por mais tempo, que aquela tava doendo a minha coluna. Então era uma senhora que não conseguia estar dentro da festa em si, mas botava a cadeira na calçada e era a forma dela de acompanhar. E o preparo dela para a festa não foi comprar roupa ou calçado, ou o que é que seja. Foi a cadeira, que é o modo dela de prestigiar a festa. Então isso mostra como a festa ela tá para as pessoas de uma maneira muito, muito íntima e espontânea. A festa de Louro cabe em muitas imagens, mas eu queria destacar essas duas que escutamos há pouco. A do estrangeiro que chora ao olhar a viola do Louro e a da senhora que ajeita a cadeira de balanço para escutar melhor. Do mundo à calçada, tudo se encontra no mesmo lugar, a poesia. O público da festa de Louro é um público que vem buscar a vivência. Então esse público vem, se hospeda, se alimenta, abastece o carro, vai no comércio, come a tapioca, toma o suco, vai na feira livre, compra o artesanato, anda nas casas dos poetas, faz amizade com os poetas, de repente ali contrata o recital para uma outra ocasião, ou indica, ou compra livro, compra CD, compra cordel, leva para a universidade, indica para um podcast, indica para um programa, convida. Então isso faz muito com que a nossa poética ela gire e ela se mantenha viva. É por isso que em São José do Egito, a poesia não é apenas lembrança de um passado. Ela continua a se reinventar a cada encontro, a cada geração que chega. A Festa de Louro é a síntese desse movimento, um momento em que mestres e jovens se encontram, em que moradores antigos e visitantes dividem o mesmo espaço, em que a cidade inteira se transforma em palco. O que começa no quintal das casas, nas ruas onde sempre houve poetas, se espalha atraindo gente de longe, mas sem nunca perder a raiz comunitária. É uma festa que, ao mesmo tempo, projeta São José do Egito para o mundo e reafirma sua identidade mais profunda. A de uma cidade em que a poesia é parte do cotidiano, da memória e da vida compartilhada. A poesia até hoje, né? Falece uma pessoa, inclusive eu tenho muito esses versos de encomenda que eu recebo. Morre uma pessoa, aí vai ter a missa de 7º dia, 30 dias, aí o povo pede uma poesia para colocar nos convites ou numa camisa. Ou uma criança vai ter um aniversário, então uma estrofezinha para colocar no convite de aniversário daquela criança, de casamento. Então a poesia ela é marco temporal, ela conta uma história, ela é uma crítica, ela é tudo o que passa na vida da gente, sobretudo, né? É nesse lugar que a gente entende a dimensão da poesia no sertão do Pajeú. Ela não está só no palco da festa, mas também nos ritos da vida, no nascimento, no casamento, no luto. A poesia acompanha cada ciclo, cada passagem. É o que dá forma ao tempo e sentido à experiência de viver em São José do Egito. Então, assim, é de forma muito natural, mas é sim, porque é hoje a festa que mais traz gente para o Pajeú no sentido do nicho, né? Porque tem festas muito maiores. Tem festa de 20, de 30, de 40, só que aqui tem 2.000 pessoas, 2.500 pessoas, que quando sobe uma pessoa para dizer um verso em cima do palco, se faz silêncio na rua. 2.000 pessoas se calam para ouvir um verso, uma cantoria e tal. No fim das contas, é isso que faz da Festa de Louro algo tão único. Durante alguns dias, uma cidade inteira se organiza em torno da poesia. E o que poderia ser apenas espetáculo vira experiência coletiva. Ali, a palavra não é performance vazia, é encontro, afeto. E talvez seja justamente por isso que São José do Egito continua sendo chamada, com toda a justiça, de cidade da poesia. A festa é a festa, não é meio para nada. A festa é fim, é chegada. É um lugar que existe no mundo que durante 5 dias só se vê poesia e abraço aí na frente. E eu acho que é uma experiência que está cada vez mais difícil, né? Assim, de se ter de forma menos acelerada, menos agoniada, menos likeada, menos produtalizada. Assim, as pessoas vêm e sentam no chão para escutar cantoria e
comer um xerém com bode sem muita agonia. As pessoas acham que é um suspiro, assim, é um respiro essa festa. Depois desse banho de São José do Egito e poesia, pegamos a estrada de volta a Recife, eu e seu Zé Antônio, sem nem almoçar. A gente precisava evitar pegar um trecho muito longo à noite. Seguindo as sugestões da Belinha, a gente fez outro caminho, que desviou pela Paraíba para depois voltar a Pernambuco. A vontade que deu foi de reservar hotel para a festa de 2026. Mas parece que em julho, quando estive lá, os hotéis já estavam todos lotados para o janeiro seguinte. Até dei uma olhada no mapa para ver onde dá para passar o Réveillon ali perto, para chegar no começo da festa, no dia 2 de janeiro. Preciso providenciar uma cadeira de balanço e me ajeito por lá. A gente volta já. E aí, Flávia Gonzaga? Primeira pergunta, deu vontade de ir para São José do Egito, não? Sim, Eu fiquei pensando muito nesse baião, queria experimentar. também. Bom, e em que livro que vocês pensaram escutando a história da festa de Louro? Eu pensei num livro, não é um livro de poesia, olha só. Ó. É um livro que chama A Invenção do Nordeste e Outras Artes, que é do Durval Muniz de Albuquerque Júnior e sai pela editora Cortez. É um livro que tem muitas coisas legais no livro, mas a ideia central dele é que a gente sulista pensa o Nordeste meio pasteurizado, como se todas as festas e as manifestações culturais fossem meio parecidos, meio vindo de uma ideia da TV. É uma ideia de Nordeste que não é verdade. A Festa do Louro tá aí para provar que cada manifestação artística, cada manifestação cultural no Nordeste é diferente. Então, esse livro é muito legal para a gente pensar o Nordeste e suas multifacetadas festas e dimensões culturais, assim. É um livro bem legal. A minha dica vai ser Vamos Comprar um Poeta, do escritor português Afonso Cruz. É um livro pequenininho. E o livro conta a história, enfim, de um lugar assim que é muito materialista, as pessoas não têm nomes. E por uma razão que eu não vou dar spoiler agora, uma família resolve comprar um poeta para ajudar um dos filhos. E aí eles compram um poeta, porque é uma sociedade, um tempo, sei lá, em que as coisas poderiam ser compradas e tudo visava lucro. Então você podia comprar um poeta, que era considerado uma criatura inutilista. E aí, é lógico que isso não vai dar bom, né? E aí o poeta fica lá num cantinho da casa e tal. E, enfim, a família começa a passar por umas situações econômicas um pouco estranhas, enquanto o poeta tá por ali. É um livro bonitinho, parece uma fábula contemporânea. E escutando toda essa história aqui de São José do Egito, eu acho que cabia indicar esse livro. Você falou editora? Dublinense. Não tem tradução, né? Foi. Bom, gente, eu voltei dessa viagem completamente São José do Egitizado. Como fala isso? Pajeusada. Pajeusada, Ótimo. Enfim, foi quando eu fui a Recife também para fazer um outro episódio. Então, voltei, quase cheguei em São Paulo, estava frio, fiquei em posição fetal na cama, querendo voltar para o Nordeste. E acho que minha indicação tem a ver com isso também, apesar de já fazer alguns meses que eu voltei de lá. Eu queria indicar o Estrela da Tarde, do Manuel Bandeira, que acho que sai pela Global, né, atualmente. Mas eu queria... bom, o Bandeira é um poeta pernambucano, mas eu queria indicar esse livro por um poema em especial que está no livro, que se chama Cantadores do Nordeste. E nesse poema, o Bandeira menciona o Dimas e o Otacílio Batista, os irmãos do Louro, né? E que são também mencionados ao longo do episódio aqui do bloco 1. Então, se vocês me permitirem, eu queria ler o poema, pode? Eu não vou ter aquele ritmo, porque o poema é muito legal, porque ele tem o ritmo da cantoria. Sim. Então, eu vou ler do meu jeitinho aqui, carioca, radicado em São Paulo, essas coisas. Mas só porque dá um gostinho de São José do Egito e através da poesia do Bandeira. Então diz assim: anteontem, minha gente, fui juiz numa função de violeiros do Nordeste cantando em competição.
Vi cantar Dimas Batista, Otacílio, seu irmão. Ouvi um tal de Ferreira, ouvi um tal de João. Um a quem faltava um braço tocava com uma só mão. Mas como ele mesmo disse, cantando com perfeição, para cantar afinado, para cantar com paixão, a força não está no braço, ela está no coração. Ou puxando uma cestilha ou uma oitava em quadrão, quer a rima fosse inha, quer a rima fosse inhão. Caíam rimas do céu, saltavam rimas do chão. Tudo muito bem medido no galope do sertão. A Eneida estava boba, o Cavalcante bobão. O Lúcio, o Renato Almeida, enfim, toda a comissão. Saí dali convencido que não sou poeta não. Que poeta quem inventa em boa improvisação, como faz Dimas Batista e Otacílio, seu irmão. Como faz qualquer violeiro, bom cantador do sertão, a todos os quais, humilde, mando a minha saudação. É isso? Então vamos para o quadro Sabe Aquele Livro. Quem já trabalhou como livreiro sabe que uma das atribuições do cargo é decifrar enigmas. Então, para treinar aqui a habilidade da adivinhação, a gente criou o quadro Sabe Aquele Livro? Nessa temporada, convidamos livreiros de outras livrarias para desafiarem os livreiros da megafauna. Foi um jeito de trazer mais livrarias para o nosso podcast. E assim, ir conhecendo um pouco mais sobre os livreiros e livrarias de todo o país. Hoje, quem vai desafiar nossos livreiros é o Raul K. Souza, da livraria Tela-Aranha de Curitiba. Ele vai descrever um livro sem revelar o título e a autoria, e a Flávia e o Gonzaga vão tentar adivinhar que livro é. Bora lá? Vocês estão prontos? Bora. Vamos. Lembrando que se vocês descobrirem, vocês devem falar imediatamente, mas a gente vai deixar o áudio inteiro rolar antes de contar se vocês acertaram. Oi, eu sou o Raul, eu sou livreiro na Tela-Aranha, sou de Curitiba, Paraná. Eu escolhi um livro que ele tem uma capa azul e um personagem caindo assim do céu. Ele tá de terno azul também e algumas folhas ao redor dele, o que já diz muito sobre o personagem, porque ele é um autor. Ele tem em torno de 50 anos e ele recebe o convite de um casamento num bem estilo de filme romântico, comédia romântica dos anos 90, e ele decide fugir, aceitando todos os convites literários que fizeram para ele durante esses anos. Então, a cada capítulo, ele vai para um continente, ou um país, ou uma cidade diferente, em que ele vai refletir sobre a vida amorosa dele, ao mesmo tempo sobre a vida dele, como um todo, porque ele tá numa crise de meia-idade, e sobre os relacionamentos que ele já viveu. Ele é um livro bem interessante, ele ganhou o Pulitzer em 2018. Pior que a capa tá todinha. Eu sei qual que é a capa, mas eu não lembro. A capa do livro me é. Mas o nome do livro não vem. Penso em algum autor com nome com L. David Levitan. Não? Acho engraçado como a gente tá supondo que é um escritor, né? Por causa do enredo. Que doideira. É um homem. É um homem, né? Que É um doideira. homem e não é brasileiro. E a capa lembra um pouco, eu não sei se vocês viram essa série, é que eu era meio vidrada, Mad Men. Então, sim, quando ele imagem, descreve bem é. isso, Eu não vou saber. Essa daí. Raul arrasou. sem chance. Então pode soltar a revelação, vamos ouvir. O livro que eu escolhi se chama As Desventuras de Arthur Less. Ele foi publicado pela editora Record. O autor dele é o Andrew Sean Green e o tradutor dele se chama Marcel L. Jack. Eu escolhi esse livro porque ele, além de tratar sobre temas de amor, também trata sobre temas literários, como eventos internos, disputas de literatura, congressos, viagens. Eu acho que é um livro que foi meio esnobado no Brasil, mas é um livro muito interessante. Eu procurei o nome do designer ou da designer da capa, não tem no site da Record, mas eu imagino que seja que eles aproveitem o mesmo layout da edição original. Então, por isso que eles não mencionam aqui. Mas é isso. As Desventuras de Arthur Less. A gente tem na loja? Não. Tem, por isso que eu lembrei da capa. Porque eu trouxe, porque ganhou o Pulitzer. Eu fiquei interessada, eu falei, deixa eu pegar. E a gente tem. Então foi vacilo mesmo. Foi vacilo. Bom, a Tela-Aranha, para quem ainda não conhece, fica na rua Ébano Pereira, 269, no centro de Curitiba. Se você é de Curitiba ou está de passagem por lá, não deixe de fazer uma visita à Tela-Aranha. O Livros no Centro fica por aqui. Lembrou de alguma história sobre livros que possa render um bom episódio?
Você pode mandar sugestões pelo @livrariamegafauna no Instagram ou por e-mail podcast@livrariamegafauna.com.br. A gente queria agradecer ao Antônio Marinho e à Isabelle Moreira, e ao pessoal da Livraria Tela Aranha, em especial o Raul Souza, que participou do quadro Sabe Aquele Livro? A gente agradece também ao Diego Riberg, que foi quem nos sugeriu a pauta. O podcast Livros no Centro é realizado pela Livraria Megafauna e pela Associação Livros no Centro. Eu sou a Irene de Holanda, diretora da Megafauna, e dirijo esse podcast junto com a Fernanda Diamante. A Rita Palmeira, curadora da livraria, cuida da pesquisa e da edição de roteiros. Ela é também quem narra as histórias que contamos aqui. A Paula Saqueta é a roteirista desse episódio, e a temporada também tem roteiros da Bruna Beber e do Bruno Santos. A edição dos episódios é da Bárbara Falcão. Quem apresenta o Livros no Centro junto com a Rita é a Flávia Santos, livreira e coordenadora das nossas lojas. O Maurício Gonzaga, a Paula Medeiros, a Patrícia Flores e o Wagner Raimundo, livreiros da Megafauna, se revezam na apresentação e na conversa do segundo bloco do podcast. Eles e a Flávia Santos também colaboram com a curadoria dos livros citados. A Nina Knudson, coordenadora de eventos da Megafauna, lê os trechos de livros citados nos episódios. A pesquisa e a produção do podcast são da Sheila Miranda. A trilha sonora original é do João Camareiro. O desenho de som, a montagem e a finalização são do Vitor Oliveira. E as músicas complementares são do Vitor Oliveira e do Blue Dot. Esse episódio também usa áudios da Rede Globo e Globo News. Quem faz a direção de locução é a Mica Lins. A Fernanda Fischer é responsável pela identidade visual e a ilustração é da Viridiane Scarpelli. A Leana Ferreira e o Melvin Brito fazem a comunicação do projeto e o André Stefanini faz a diagramação. O Ricardo Terto cuida da distribuição em todas as plataformas. A transcrição de áudio desse episódio é do Luiz Henrique Gomes e do Bruno Santos. A checagem, da Karime Elmore. A criação do podcast Livros no Centro é da Laura Capellucinic. Esse episódio foi gravado no Estúdio Baticum, em São Paulo. Os livros que citamos estão na descrição do episódio. Os que estão em catálogo você encontra na Megafauna e no site da livraria. Defenda o livro, frequente livrarias independentes. Dessa forma, você descobre boas leituras e ainda fortalece a bibliodiversidade. Ficamos por aqui e te esperamos no próximo episódio.